Pessoal, vamos para o segundo vídeo, falando sobre a questão de falar em línguas. Será que eram línguas estranhas que o povo falava? No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 1, Paulo diz algo interessante. Ele fala assim, ó: se eu falar em línguas de homens e de anjos, mas não tiver amor, sou um gongo que ressoa ou um símbolo que retine. Então, quando ele fala assim, ó, se eu falar em línguas de homens e de anjos, ué, aí agora o pastor vai falar assim, tá vendo? Apóstolo Paulo falava língua de anjo, não era idiomas humanos. O texto não diz isso. O texto não diz que ele falava em língua de anjos. Apóstolo Paulo diz, e se eu falar? Ele não diz que falava em línguas de homens e de anjos, mas não tiver amor, sou um gongo que ressoa, um símbolo que retine. O apóstolo Paulo aqui está falando, não adianta nada eu falar em línguas, mas não ter amor. Ele não disse que falava em línguas de anjos, né? Depois a gente vai voltar em 1 Coríntios capítulo 13. Eu gostaria de ir para o capítulo 14, porque são muitos versículos. Em 1 Coríntios capítulo 14, diz assim, ó. 14 a gente vai começar a ler o versículo 5, tá? Vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim, ó: pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas fala a Deus, porque ninguém entende. Opa, você está falando numa outra língua, mas se só tem pessoas que falam o seu idioma na igreja, ninguém vai entender. Embora ele fale segredos sagrados pelo Espírito. Então o apóstolo Paulo está falando assim, ó, se você está dentro de uma igreja falando em outra língua que o povo não entende, que proveito tem? Versículo 3. No entanto, quem profetiza edifica, encoraja, consola os homens com suas palavras. Versículo 4. Quem fala em outra língua edifica a si mesmo. Então vamos supor que você está na igreja pregando numa outra língua em que a igreja não entende. Você só está edificando a si mesmo. Que proveito a igreja está tirando? Afinal, você está ali pregando para a igreja. Aí você tem que edificar a si próprio. Vamos ver o que o apóstolo Paulo continua dizendo? Quem fala em outra língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a congregação. Eu gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Na verdade, quem profetiza é melhor do que aquele que fala em línguas. Lembrando, as línguas aqui são idiomas, tá bom? Isso já ficou provado em Atos, tá? E a gente vai comprovar isso aqui também no capítulo 14. A menos que este o interprete, para que a congregação seja edificada. Ou seja, você está lá falando em línguas dentro da igreja, mas não está interpretando. A congregação não vai ser edificada. Ela não está tirando proveito nenhum. Tá bom? Então você tem que falar numa língua que as pessoas entendam. Vamos continuar? Versículo 6. Mas, irmão, se eu fosse agora visitá-los falando em línguas, que bem eu faria vocês, a não ser que lhes falasse com uma revelação, com conhecimento, com uma profecia ou com um ensinamento. Fica claro que o apóstolo Paulo está falando, gente, vamos parar com esse negócio de falar em línguas. Vamos pregar no idioma da pessoa. A pessoa tem que entender o que está sendo pronunciado. Vamos continuar? Versículo 7. A menos, o mesmo acontece com as coisas inanimadas que produzem som. Quer seja flauta, quer harpa. Se não houver uma distinção entre as notas, como alguém reconhecerá o que se toca na flauta ou na harpa? Pô, gente, você não está entendendo? Dá uma flauta, uma harpa ou um violão com uma pessoa que não sabe tocar. Ela vai começar a tocar, você vai falar, gente, não estou entendendo nada. O som é desagradável. Mas quando uma pessoa sabe tocar, o som é agradável, é gostoso de ouvir. O mesmo é você pregar numa igreja num idioma que a pessoa não entende. É desagradável para quem está ouvindo. Você não está edificando a igreja. Ok? Versículo 8. Pois se a trombeta não der um toque claro, quem se aprontará para a batalha? Então no passado isso era comum, né? Ficava um homem numa torre e se ele viu o inimigo aproximando, ele tocava a trombeta. Assim,
as pessoas que estavam ali dentro da comunidade se aprontavam rapidamente para a batalha. Mas se ele não tocasse a trombeta ou tocasse de um jeito que as pessoas não ouvissem, isso iria levar as pessoas à morte. Elas não iriam se aprontar para a batalha. Então o apóstolo Paulo está ilustrando. Ó, se você fala uma coisa que a igreja não entende, qual que é o sentido? Né? Do mesmo modo, se com a língua vocês profetizarem palavras que sejam fáceis de entender, olha só, tem que ser palavra fácil de entender. Se você não falar com palavras fáceis de entender, como alguém saberá o que se fala? Vocês estarão, na verdade, falando ao vento. É o que os pastores fazem. Eles falam em línguas que ninguém entende, estão falando ao vento. Ninguém está tirando proveito. E lembrando, eles ainda falam línguas estranhas. As línguas que os apóstolos falavam era idioma. Porque às vezes tinha uma pessoa visitando a igreja que falava um outro idioma. Então eles precisavam desse dom espiritual para pregar no idioma dela, que senão ela não ia entender a mensagem. Né? Então, continuando. Vamos ler agora do 10 ao 13. Pode ser que se falem muitos idiomas. De novo, o apóstolo Paulo está afirmando que não é língua de anjo, não é língua estranha, é idioma. Pode ser que se falem muitos idiomas diferentes no mundo, mas nenhum deles é sem significado. Né? Então, se você vai pregar para a pessoa, tem que ter um significado. Tem que ser o idioma que a pessoa entende. Pois se eu não entender o sentido do que se fala, serei um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam tanto ter os dons do Espírito, procurem ter em abundância dons que edificam a congregação. O que vai edificar a congregação? Você falar no idioma dela, palavra fácil de entender, ler os textos, explicar o sentido do texto, orar. Isso vai edificar a congregação. Agora, falar coisa que ninguém entende, você não está edificando ninguém na congregação. Ou você está edificando a si próprio. E não faz sentido nenhum líder ir à igreja para edificar a si próprio. Jesus não se preocupava em edificar a si próprio. Ele queria edificar as pessoas que estavam seguindo, os seus seguidores. Ele queria lavar o pé dos seguidores. Ele queria alimentar com pães e peixes os seguidores. Ele não se preocupava em agradar a si mesmo, mas agradar o próximo. Versículo 13. Portanto, quem fala em outra língua, ore para que possa interpretar. Ou seja, se você está falando numa outra língua, num outro idioma, interprete para a pessoa que está ouvindo. Né? Pois se eu oro em outra língua e o meu dom do Espírito que ora, mas a minha mente fica improdutiva, o que se deve fazer então? Orarei com o dom do Espírito, mas orarei também com a minha mente. Cantarei louvores com o dom do Espírito, mas cantarei louvores também com a minha mente. Continuando, 16 ao 18. De outro modo, se você der louvor com o dom do Espírito, como é que a pessoa comum que está no meio de vocês dirá amém aos seus agradecimentos, visto que você não sabe o que está dizendo? Esses pastores aí, nem eles sabem o que eles estão falando. Eles falam uma suposta língua de anjo, mas nem eles sabem o que estão falando. E se for perguntado o que eles estavam falando, eles criam uma interpretação para enganar o ouvinte. Ok? Continuando. A verdade é que você dá graças de um modo excelente, mas o outro não está sendo edificado. Agradeça a Deus por falar mais língua do que todos vocês. As línguas que o apóstolo Paulo falava eram idiomas. O apóstolo Paulo viajava pregando de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Viajava de barco. Ele naufragou várias vezes. Então, quando ele encontrava uma pessoa que falava outro idioma, ele falava na língua dela. Quando ele fala assim, eu falo em mais idioma que vocês, é isso. Eram os idiomas. Às vezes ele encontrava, nas suas viagens, pessoas que falavam outra língua e ele conseguia pregar para elas através do poder do Espírito Santo de Deus. Ok? Versículo 19. Contudo, numa congregação prefiro falar 5 palavras com a minha mente para também instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. É melhor falar uma palavra na língua que a pessoa entende e ela aprender do que falar 10.000 em outra língua. E a língua aqui não é língua de anjo, são idiomas. 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 Põe isso na sua cabeça. Não é uma língua estranha, não. Estranha no sentido de que, por exemplo, se eu for nos Estados Unidos pregando em português, para eles a minha língua vai ser estranha. Porque eles não falam português.
Se eu for na Espanha pregando em português, a minha língua para eles vai ser estranha, porque eles falam espanhol. Embora o espanhol e o português tenham alguma similaridade. Tá bom? Só para encerrar, que depois eu vou fazer um outro vídeo, versículos 27 e 28. E se alguém falar em outra língua, que isso seja limitado a 2 ou no máximo 3, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Tá? Então, você está pregando ali para uma igreja em que as pessoas falam português. Mas se tiver alguém ali que fala inglês, que alguém interprete para o que fala inglês, para ele poder entender também o que está sendo pregado. Ok? É só a termo de ilustração que eu estou usando aqui, tá? 28, mas se não houver intérprete, ele deve ficar calado na congregação e falar consigo mesmo e com Deus. Então, assim, é muito claro que esses idiomas falados ali, né, eram idiomas que as pessoas falavam, né? Próximo vídeo eu falo mais um pouquinho, que já está dando 11 minutos de vídeo, tá bom?